Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar sobre o Nordeste brasileiro, tá? Então vamos lá. A região Nordeste do Brasil é constituída por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região abrange uma área de 1.554.257 km². Segundo ainda o IBGE, tem atualmente 56.760.780 habitantes. Isso corresponde a 27,2% dos habitantes do Brasil. Calculando a densidade demográfica, temos uma média de 36,52 habitantes por quilômetro quadrado. A divisão, nós temos aqui a divisão política, né, no caso do Nordeste, né. Eu quero só destacar aqui, no caso, a Bahia, que é o maior estado da região ali, né, que tem 564.693 km². E de contrapartida, né, nós temos Alagoas, né, que está com 27.768 km². É a terceira maior economia do Brasil entre as grandes regiões. Sua participação no Produto Interno Bruto, o PIB, né, foi de 13,9% em 2014. Né? Então ele vem logo após a região Sul, com 16,4% de participação no PIB. Então, e ele está à frente da região Centro-Oeste, que está com 9,4% de participação do PIB. O que está fazendo com que essa região, a região Nordeste, está fazendo que está crescendo, né? O que está ocorrendo que está crescendo? Qual que é o investimento que está tendo? Então, veja só, ele está tendo alguns investimentos e incentivos fiscais que estão contribuindo, né, para atrair empresas privadas na região e também viabilizando setores da economia. Então, assim, em 2017, o PIB da região Nordeste chegou a 953 bilhões de reais. A renda média, aqui é a renda per capita, né? A renda média per capita do Nordeste é a metade do recebido no Sudeste. O rendimento médio mensal domiciliar, né? A renda per capita é uma renda familiar, né? Considerando todas as fontes de renda, subiu de 1.285 para 1.373, isso em 2018. Né? A média nacional é de 1.439, isso pelo IBGE, tá bom? Daí veja só, sobre a macro-região nordestina. Então vamos falar agora um assunto um pouquinho diferente. Nós estamos vendo aqui que tem 4 zonas, 4 regiões. Nós temos o número 1, que é o meio norte, que é uma região de transição do Nordeste, né, com a região amazônica, né, é uma transição. O sertão, que é semiárido, né, altas temperaturas, clima quente e seco. Número 3, que é o agreste, já é uma região mais próxima ali da região da zona da mata, né, que é uma região que antigamente era a nossa Mata Atlântica, né. Então, assim, essa região, que é a região 3 e 4, o agreste e a zona de mata, é uma região que ela ainda tem o benefício da umidade que vem do oceano. Vamos lá, vocês já vão ter uma ideia. Por exemplo, aqui a gente está tendo uma ideia do perfil do relevo da região Nordeste. Se você prestar atenção, ele faz um parâmetro aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Mas aqui tem alguns pontos interessantes. Veja só, umidade que vem do oceano, boa parte dele
para ali no planalto da Borborema, tá? Daí o que acontece? Esse relevo faz com que a região do sertão tenha pouca umidade, tá? E você também percebe, por exemplo, que tem ali a zona costeira, a planície costeira, a zona da mata, a agreste, planalto da Borborema e o sertão. Então vocês vão ver daqui a pouco. Ó, o que eu falei para vocês aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui a chuva de relevo orográfica. Então ele chega praticamente encostando na serra ali. Então o que acontece? Percebe que no seu lado direito chove bastante. No lado esquerdo, até descer a nuvem, ele não consegue, porque essa região aqui, que é quente, né? Essa região aqui, ele forma como se fosse uma panela, entendeu? Ali baixa. E ali, quando aquelas nuvens começam a descer, já passou boa parte ali daquela região ali, região quente, né? Olha só, Zona da Mata. Primeira região do país a ser ocupada. A origem do nome é provinda da antiga floresta Mata Atlântica, que recobria a área nos séculos anteriores. Sua economia antes era açucareira, agora industrial, pois passou pelo processo de urbanização. Detém as principais cidades do país, Recife, Fortaleza, Salvador, né? Área de alto contraste social. Zona da Mata. É zona açucareira, né? Área desde do Rio Grande do Norte até a Bahia. Diversificação das atividades econômicas, indústria, pecuária, produção de frutas e aí por diante, né? Alta produtora de cana-de-açúcar, Alagoas, Pernambuco, Sergipe. Zona cacaueira. Sul da Bahia, alta produtora de cacau, maior exportador de cacau do país. Com a crise do cacau, diversificou a economia para outros ramos, como a indústria, né? No caso, a relevância para a produção de celulose, né? Frutas, turismo e aí por diante, né? E o Recôncavo Baiano, região em torno da cidade de Salvador. Polo industrial em expansão. A cidade de Camaçari é um dos polos petroquímicos mais importantes do país e tem alta produção de tabaco. Agreste é uma faixa de transição entre o litoral e o sertão. Por isso, não possui uma vegetação muito definida, tendo características das duas regiões que a cercam. Atualmente, desenvolve a produção de algodão. É uma coisa interessante que na produção de algodão, que já junto com a Embrapa, eles desenvolveram um algodão colorido, que ele tem um valor de mercado melhor ainda, né? E importante polo de pecuária leiteira. O sertão, a pecuária extensiva e a agricultura comercial é o grande destaque da região. Só para vocês terem uma ideia, a pecuária extensiva é uma forma de, vamos dizer assim, de cuidado do animal de uma forma mais primitiva. Ele não tem tanto acompanhamento técnico, por exemplo, como um veterinário para estar acompanhando. É uma forma mais rudimentar, vamos falar assim, né? Regiões de destaque. Nós temos aqui Vale do Açu, Rio Grande do Norte, frutas, uva e manga. Temos Juazeiro e Petrolina, também frutas, uva e manga. Temos o oeste da Bahia, que é café, soja e frutas. As áreas de irrigação são as que mais ganham destaque, pois unem fatores climáticos. Por exemplo, eles têm baixa umidade e solo seco. E as mais modernas técnicas de irrigação, o que favorece alta produção e qualidade. Então, assim, o que ele quer falar aqui? Quando a gente está produzindo uma região, e naquela região, que nem ele fala aí, é um solo seco e tem baixa umidade, eles colocam exatamente o que aquela planta precisa de umidade para produzir uma fruta.
Então, nem muita água, para não perder o sabor da fruta, e nem tão pouco para a fruta ficar tão pequena, né? Meio norte. A mata dos cocais é a vegetação predominante, o que tornou-se base da economia da região. Sua faixa de transição entre floresta amazônica úmida e o sertão seco. O interessante aqui é que tem lá na sua direita óleo de, na realidade aquele é o óleo de carnaúba, tá? Que é em virtude desses cocais. A vegetação, basicamente a região nordeste tem esses tipos de vegetação. Caatinga, que é a vegetação do semiárido. Daí a Mata Atlântica litorânea úmida, quer dizer, próximo do litoral, Mata Atlântica já está falando, e mangue de restinga litoral, que também fica próximo no caso, como já está dito ali, litoral. Daí temos aqui a vegetação cerrado, aparece no Maranhão e Piauí, Mata dos Cocais, mata de transição para a floresta amazônica, como a gente viu também, né? E gostei de deixar para vocês um versículo, né? Jeremias 17, 7 e 8, né? E eu quero desejar para vocês, Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana e a gente conversa nas próximas aulas. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.